Pessoal, hoje vamos falar de mais um canalha, né, que tem nesse país aqui. O que não falta é canalha, né? Porque eu nunca vi tanto bandido que tem em Brasília hoje, esses senadores e deputados federais. Hoje eu quero falar de um dos que ajudou a piorar o Brasil ultimamente. É esse tal de Sérgio Moro. Esse cara, esse cara não presta, gente. Quem não conhece a história dele, eu vou contar só um pouquinho das coisas que eu já fiquei sabendo dele, as coisas que me contaram. Muito antes de existir aquela Lava Jato, que nada foi uma jogada para tirar o Lula, que era o líder das pesquisas em 2018, né? O líder era o Lula. O Lula ia ganhar de novo. Esse Bolsonaro jamais seria. Esse Bolsonaro é totalmente incompetente. Ele jamais seria um presidente da República se não fosse aquela canalice que fizeram. Juntou todo mundo, imprensa brasileira, tudo que é coisa ruim juntou e só para tirar o Lula mais, né? Esses juízes de Curitiba aí. Mas esse cara, o passado dele é sujo também. Em 2004, teve um problema lá, um processo lá em Curitiba. Um empresário chamado Tony Garcia. O cara já foi deputado estadual lá no Paraná. Tony Garcia. Como a maioria desses políticos é tudo ladrão, né? Tudo corrupto. Esse Tony Garcia já estava metido num rolo danado lá. E ele era empresário. E ele fez umas besteiras lá. Aconteceu que o processo dele caiu na mão do Sérgio Moro. 2004, por ali. Olha lá, 2004, hein? A Lava Jato foi começar aqui em 2015, 16, por aí. Só para, né, tirar o Lula da jogada lá. Esse era o intuito deles. Esse Tony Garcia foi chantageado pelo Sérgio Moro. O Sérgio Moro queria que ele fosse um espião lá onde ele frequentava, que ele frequentava a alta sociedade, lá, em vários lugares aí do país, aí, principalmente em Curitiba. Ele queria que o Sérgio Moro queria que esse cara fosse espião, que gravasse tudo o que eles falavam. Porque sabia que tinha muitos deles lá que tinham problema, né? O Sérgio Moro queria saber de tudo para poder extorquir eles, né? Chantagear eles também. Aí ele fez tudo que é coisa ruim. Só que ele não contava que esse empresário, Tony Garcia, ia gravar os telefonemas que ele dava para ele. E Sérgio, então, porque ele, em troca, ele ia aliviar a pena do empresário Tony Garcia. Quem quiser saber mais detalhes, procura lá. Tony Garcia, Sérgio Moro, Tony Garcia. Procura assim, o que Tony Garcia acusa Sérgio Moro. Vocês vão ver tudo lá. Porque não dá para contar num vídeo, que é tanta podridão que não dá para contar num vídeo só. Aí ele tentou, aí o empresário gravou tudo e denunciou recentemente aí, denunciou para a imprensa. Inclusive está correndo um processo em Brasília aí, sei lá que pé que tá. Né? Parece que não acontece nada com esse cara. Mas esse cara foi um dos pilantra. Um dos pilantra. Ele junto com aquele Dallagnol. E para falar em Dallagnol, aproveito só abrindo um parênteses, aquele Dallagnol, né? O nome até é difícil. Quando ele entrou para a Justiça, aí, Ministério Público, esse promotor, procurador, aí, que ele começou como procurador, ele já deu um chapéu na Justiça, lá em Curitiba. Segundo um jornalista aqui bem informado, eu não vou falar de onde que é, muito informado, porque ele e o papai dele ajudou também, já é outro que não vale nada. Geralmente quando o pai não vale nada, o filho também não vale nada. Ele ajudou o Dallagnol a dar um chapéu na justiça para poder entrar, né, no Ministério Público. Ele tinha que cumprir uma quarentena lá, um certo tempo lá, se chama de quarentena. Eles deram um jeitinho lá, deram um chapéu e conseguiu entrar, sem cumprir a quarentena que eles falam. Então você vê o Dallagnol, que quer ser o bom né, da justiça, que é o tal, né? Ele já entrou dando um chapéu na justiça. E depois quis roubar o dinheiro lá da Lava Jato, lá, né? Quis fazer uma ONG lá, uma fundação lá com 2 milhões lá, que já sabe onde que eles queriam fazer, mas não conseguiu. O Sérgio Moro também, né? Eles conseguiram. Então esse Dallagnol é outro que não vale nada. Então ele estava junto com o Sérgio Moro. E ele quer ser senador agora pelo Paraná, né? Espero que o povo do Paraná tenha vergonha na cara e não eleja um cara desse, né? Então, mas voltando ao caso de Sérgio Moro,
Aí chegou em 2016, lá por ali, começou aquele negócio da Lava Jato, que parece que não era para ser julgado em Curitiba, aquele negócio era uma coisa para o Rio de Janeiro, que era a Petrobras, ou talvez em Brasília, segundo os juristas mais bem informados por aí. Mas caiu na mão dele e aproveitou, né? Ele já não gostava do Lula, então ele aproveitou para se vingar em cima do Lula. Né? Você acha que ia perder a chance de tirar o cara da eleição, o cara que era o líder, que ia ser o presidente de novo na época? Esse Bolsonaro é um medíocre, não ia ter condição nem de... Mas surgiu aquela situação toda ali, acusando o Lula de que tinha, né, um triplex lá no Guarujá. Aí eu pergunto para vocês, não seria muito simples, até hoje ele não provou, né? Não seria muito simples provar que o Lula tinha um triplex lá no Guarujá? Triplex, que cada um fala de um jeito. Era só ele apresentar a escritura no nome do Lula e a declaração de imposto de renda que o Lula declarou o imóvel. Alguém aí já viu a escritura desse apartamento do Guarujá no nome do Lula? Ou alguém viu a declaração que eles mostraram no nome do Lula? Aliás, um outro jornalista aqui de São Paulo desafiou o Sérgio Moro a apresentar as provas. Apresenta as provas que você está prendendo aí, o do Lula. E esse cara desafiou ele e ele não responde para ele, nem tentou processar. Porque você sabe que se ele for processar, o outro já tem né? Já está com as provas tudo guardadinha lá para ganhar o processo dele. Mas é muito canalha esse cara, Sérgio Moro, muito sujo. E teve uma época lá também que teve um jogo da seleção brasileira em Curitiba e todo mundo foi convidado lá, né? Ele foi estava nessa daí. Só que depois do jogo eles reservaram um hotel lá e levaram as prostitutas para lá, né? As prostitutas de luxo, aquelas mulheres, né? Toda bacana lá. Tudo prostituta, levaram para lá, fizeram a maior festa. Vocês imaginam a festa que fizeram lá. Sérgio Moro estava no meio. Sérgio Moro estava no meio. O juiz lá, o arauto da justiça, estava lá no meio. Lá. Ele e o Dallagnol também. Tá essa turminha toda aí. Então eu falo, esse Sérgio Moro não vale nada. Depois ele tirou o Lula da jogada. E depois ele foi trabalhar com quem? Com o que ele ajudou a ser eleito. E é tão safado os dois aí que depois um não aguentou o outro. Entregou o outro lá e saiu fora de lá. É muito sem vergonha, gente. Por isso que eu falo, esse aí é outro que... Não sei como é que esse cara conseguiu ser senador. Lógico que o povo do Paraná lá também, infelizmente, é um povo tapado, né, que não sabe de nada. E esse povo brasileiro, uma boa parte, tudo tapado. Nem se mostrando a verdade, eles não querem acreditar. E pensando que eles estão prejudicando o outro. Estão prejudicando o Brasil. E fala que é patriota. Eles estão mais para idiota do que patriota. Ó, vou falar agora para vocês. No outro vídeo aí eu falo mais, porque é tanta sujeira. Só um detalhe antes de terminar. Aí o Sérgio Moro saiu, entrou a tal de Gabriela Hart. Olha como ela é mal intencionada, todos eles, que ele já deixou engatilhado para ela, condenar o Lula no sítio de Atibaia. Aí ela foi fazer a sentença, ela copiou tudo que o Sérgio Moro deixou. Mas ela foi tão inteligente que ela esqueceu de tirar lá na hora que o triplex do Guarujá, ela deixou, em vez de colocar ali, copiou a sentença, esqueceu de tirar. Aí voltou como se fosse o apartamento do Guarujá. E estava julgando o caso do sítio. Você vê como é que ela foi... Deve ter combinado com ele, que foi baixo, né? Sujo, né? Esqueceu qualquer advogadinho, até eu, que um advogadinho meia boca, ia lá e ela não lá o processo. Ah, que está errado isso aqui, não tem nada a ver. Ela está escrito aqui, ela está julgando o sítio. E mais uma coisa, ela foi tão incompetente, essa Gabriela Hart, tão suja, você vê, tão incompetência e suja, que ela colocou nos autos lá que duas testemunhas confirmaram que o sítio era dele, coisa e tal. Aí eu não vou me lembrar agora o nome, mas eram 4 nomes, vamos dizer assim, tipo José Francisco Vitor Souza, um exemplo, José Francisco Vitor Souza. Aí ela colocou José Francisco e o Vitor Souza, os dois testemunharam
que o sítio era do Lula, que o Lula, e coisa e tal, que recebeu de propina, isso, coisa e tal. Mas ela foi tão, eu não vou falar animal para não ofender os animais, ela foi tão ingênua, com J, e inteligente, que esse nome que ela colocou, esses 4 nomes, José Francisco Vitor da Silva, qualquer seja o nome, era uma pessoa só. O cara tinha 4 nomes, né? José Francisco da Silva, tal, 4, e ela dividiu no meio e botou como se fosse 2 testemunhas. Olha como é que ela é inteligente. Estava na cara que ia ser anulado o processo. Você viu o tipo de gente baixa, Gabriela Hart, Sérgio Moro, Dallagnol e mais aqueles promotores de procurador de justiça de Curitiba, que lá é uma panelinha. Que quando morreu o neto do Lula, olha só que nível que eles são, baixos, gente suja. Quando morreu o neto do Lula, nem assim eles tiveram dó. Uma delas ficava debochando. Ai, coitadinho, morreu o neto, debochou. Que dizem que essa cara, quando ela chegou em casa, a mãe dela falou um monte para ela. A mãe dessa cara que debochou da morte do neto do Lula, diz que a mãe dela falou um monte para ela. Como é que você faz um negócio desse, debochar da morte de uma criança? Você vê o tipo de gente que é, né? Então, gente, infelizmente vai ficar o vídeo muito longo aqui para vocês. Mais para frente eu vou contando essas podridão aí. Mas vocês que estão vendo, que ainda não sabem, na hora de se votar, se informa um pouquinho melhor. Se informa um pouquinho melhor, que tem muita gente suja. Aliás, mais de 80% desses caras que estão em Brasília, que foram eleitos, o Brasil afora, é tudo bandido. Procura se informar antes para você não eleger um bandido, tá? Depois não vai ficar reclamando. É isso aí. Até a próxima. Se Deus quiser, obrigado.